Olá, eu sou Paulo Vinícius, professor de Sociologia, e hoje estamos começando mais uma aula voltada para o Enem. A aula de hoje será uma aula interdisciplinar com o professor Rodrigo. Oi, Rodrigo. Olá, Paulo. Olá, estudante. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do Se Liga na Educação. Muitos dos nossos estudantes já me conhecem, sou o Rodrigo, professor de Geografia, estou aqui todas as sextas-feiras também com vocês e hoje a Geografia vai trazer uma contribuição com a disciplina aí de Sociologia. Então, lembrando, essa aula está dentro da área de conhecimento Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Então, aqui nós temos duas disciplinas dessa área do conhecimento, Geografia e Sociologia, e vamos falar sobre o tráfico e a globalização. Esse tema, globalização, é discutido tanto pela Sociologia quanto pela Geografia, mas a Geografia ela traz uma contribuição porque ela tem um outro olhar, ela aprofunda mais sobre esse tema. E lembrando que esse tema sobre o tráfico e a globalização, ele está dentro de um conjunto de discussões que estamos fazendo desde o início do bimestre, que está dentro do nosso CBC. Ou seja, o nosso tema voltado para o terceiro ano ainda é o Currículo Básico Comum de Sociologia, que se propõe a discutir delinquência e criminalidade. Por causa da complexidade desse tema, nós precisamos ir com calma, por etapas e aprofundando algumas partes desses assuntos para depois entendermos do que se trata a criminalidade, a delinquência e os vários problemas sociais relacionados à segurança pública. Então, na aula de hoje vamos identificar diversas formas de violência física, simbólica, psicológica, suas principais vítimas, suas causas sociais, psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, sociais e culturais, discutindo e avaliando mecanismos para combatê-las com base em argumentos éticos. Mais uma vez, estamos percebendo que estamos trabalhando em cima da mesma habilidade, porque não é possível falarmos dessa complexidade de temas em apenas uma aula. Então, cada aula mais um aprofundamento do tema. Rodrigo, vamos lá, para a né, gente Paulo? entender do que se trata a globalização, o que a geografia tem a nos dizer? Pois é, aqui até com os próprios estudantes trabalhamos nas aulas anteriores vários conceitos e uma delas falamos sobre globalização. Então, aqui a geografia vai fazer essa contribuição, fazer esse paralelo, comentar um pouco do que seria essa globalização, quando surgiu e como é que ela está, essa articulação na atualidade, principalmente, e o que tem essa influência da globalização com o tráfico, né, Paulo? Então, quando a gente fala de globalização, é importante aqui, no caso, a gente tem até uma imagem para poder a gente entender um pouco, né, quais os símbolos que estão representados aqui nessa imagem, que eu acho isso muito importante para o estudante compreender. Muitas vezes na prova do Enem, né, Paulo, tem muitas imagens, figuras, muitas representações, e aqui fica mais uma imagem para a gente entender o que seria essa globalização. Muita gente se discute globalização, quando ela surgiu, né, a gente tem várias pessoas aí, vários autores que colocam a globalização que iniciou na época das grandes navegações, depois da primeira Revolução Industrial. Mas o termo, quando a gente fala de globalização, o termo globalização, ele surge logo após aí o fim da Guerra Fria, né, quando a gente tinha a bipolaridade de poderes entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, né? Então surge esse tema, globalização, está muito ligado a essa parte da tecnologia, cidades globais, expansão cultural, expansão econômica, expansão política, tem tudo relacionado com as questões de formação de blocos econômicos, relações aí de logística, de mercado, bolsa de valores, bancos, são tantos conceitos ligados à globalização, mas o mais principal de todos e o mais importante, quando a gente tem essas linhas aqui, nessa representação dessas imagens, é essa conexão, é os fluxos. Aí pode ter fluxo de informação, fluxo digital, ou seja, a globalização, né, o próprio nome já diz, né, essa questão do global, da aldeia global, justamente vão ter essas conexões, esses fluxos entre lugares. Aí fica a grande questão, né, Paulo? Será que todo mundo participa dessa mesma globalização? Né? É aí que eu até discuti com meus alunos na aula sobre globalização,
falando sobre a questão, fiz a citação sobre até de Milton Santos, né, para falar que ele faz uma crítica justamente a essa globalização. E ele coloca em 3 momentos, né, dessa globalização, a globalização como fábula, a globalização que nos coloca como perfeita, maravilhosa, né, onde que as coisas fluem tudo tranquilamente, né? Nós temos a globalização como perversidade, como ela realmente é. E ele coloca a sua ideia por uma outra globalização, que até coloquei como sugestão aqui para os nossos estudantes fazer uma leitura de Milton Santos, aí um grande geógrafo que teve grandes contribuições para falar sobre globalização. Então, resumidamente, quando a gente fala de globalização, falamos de fluxos, falamos de movimento, falamos de digital, falamos de bolsas de mercado, então falamos de muitas coisas e o tráfico aí com certeza está muito envolvido nesse processo, justamente por essa conexão de lugares e de polos, né? Inclusive, se a gente olhar essa imagem, a gente vê uma teia, né? Então, como se fosse uma rede. Então, a gente pode pensar nas redes sociais que conectam pessoas em vários lugares. Mas tem um problema, nem todos estão conectados. Então, já traz um problema da globalização, que não é para todos. Exatamente, Paulo, bem colocado, né? Quando a gente fala da questão da internet, das questões digitais, as pessoas imaginam que todo mundo participa da mesma forma, todo mundo está conectado igualmente. Porém, não. Infelizmente, ainda há lugares nesse mundo que as pessoas estão fora, são chamados excluídos digitais, né? Estão distante desse processo. Muitos nem conhecem o que é um computador, não têm uma noção de que seria um celular, ou seja, estão aí a chamada a exclusão digital. Bom, vamos lá para mais contribuições importantes aqui quando a gente fala da globalização, né? Aqui nós temos as redes e globalização em 2 momentos. É muito bom, importante aqui a gente destacar e frisar esses 2 momentos dessa processo de globalização, como ela se organiza essas redes. Observe aqui na imagem, na primeira imagem aqui, né? Nós temos aqui esses 2 momentos aqui, importante a gente destacar, tá? Vamos lá, para a gente entender um pouco aqui. Então, reparem nessa primeira imagem, né? Então, nós temos aqui ainda uma coisa em construção, uma rede em construção, ok? Então, você tem algumas coisas ainda meio, né? Não, então, estão conectados, mas ainda não organizados, ok? Então, essas redes, elas podem ser de informação, elas podem ser do fluxo, ou seja, da questão de transporte, digital. Então, tem inúmeras questões envolvidas dentro dessa globalização. Porém, você chega num outro momento, nessa segunda imagem aqui, você já tem aí os polos, né? Essa organização em polos, né? Ou seja, os chamados centros, as referências de questão de infraestrutura, de melhor, como é que se diz, de melhor estrutura para poder, né, receber essas questões, a questão de populacional, questão digital, entre outras questões. Então, você tem aqui uma organização melhor em relação ao primeiro momento aqui que nós temos dessas redes e de globalização. É o que nós chamamos daí da otimização dos processos. A gente sabe que é importante a globalização, essa organização, justamente para as coisas fluírem, as coisas começarem a se organizar, as coisas, né, de uma forma que chegue o mais rápido possível, porque hoje a gente vive no mercado da rapidez, da agilidade. Então, isso precisa ser muito mais organizado. Então, a gente vai otimizar esse processo justamente por essas redes. Então, reparem, né, fazer um comparativo entre 2 momentos aqui. Nós temos aqui uma rede mais organizada e aqui uma rede em estruturação, em processo de construção. Perfeito? Vamos lá. Continuando aqui, né? Vamos lá. Opa! Para a gente falar da próxima, que é interessante aqui. Olha só esse mapa, né? Esse mapa representa as rotas aéreas aí entre Canadá e Estados Unidos. Olha só a diversidade de rede entre esses 2 países, né, Paulo? Reparem para a gente ver. Porém, observem nessa própria imagem, que eu vou frisar aqui para vocês, que eu vou colocar aqui, como falamos no slide anterior da questão das redes, né? Dessa questão da organização. Olha só que nós vamos ter aqui, olha, alguns polos onde o fluxo vai se estender para outras regiões. Eu já falei aqui com os nossos alunos, quando a gente fala de cidades, as chamadas cidades globais. Cidades globais são independentes de população. São cidades que têm uma grande infraestrutura, ok? E aqui nesse contexto, quando a gente pega dessas redes, reparem
que essas regiões são de maiores fluxos. Por quê? Tem uma melhor infraestrutura, estão mais organizados, tá? E aí você tem as redes para as outras regiões. Então, vocês podem ver que o grande movimento aqui também, né? Outra cidade aqui também na região aqui dos Estados Unidos. Então, são essas regiões que vão ter esses polos, como na imagem anterior que eu mostrei para vocês, né? Falando ali sobre essa questão da organização, ok? Então, Paulo, mostrando aqui para os nossos alunos, né? Para eles entenderem um pouco dessa globalização da rede. E aí eu passo a palavra para você aí fazer as contribuições nesse lado de rede, fluxo e automaticamente sobre o tráfego, né? Então, pensando nessa dinâmica também desse mapa do mundo, nós vimos que para você estabelecer conexões nessas redes, você precisa ter influência, você precisa ter dinheiro, porque aqui há uma organização. Ou seja, não tem como você influenciar outras partes do mundo se você não tem essas conexões. Então, para você ter essas conexões relacionadas ao crime, então você tem que ter influência, tem que ter dinheiro e você movimenta um mercado no mundo todo. Com isso, a gente vai desconstruir a ideia de que o crime está relacionado somente às regiões pobres do país ou de países mais pobres que o nosso, por exemplo. Então, se nós estamos falando, por exemplo, de tráfico de drogas, se chega uma droga no Brasil, houve uma movimentação em outra parte do mundo. Se a droga ela sai do Brasil, existe uma articulação, existe um poder de influência que leva essa droga para outras partes do mundo. Então, aqui a gente até dialoga com a nossa primeira aula sobre o crime organizado, pois para esses tipos de crimes acontecerem, é necessário que tenham pessoas ricas, pessoas influentes, articulando toda essa cadeia de tráficos de crimes no mundo todo. Porém, quando a gente fala de crime, por exemplo, dessa globalização do crime, dos vários tráficos envolvidos, nós precisamos entender que não estamos falando somente do tráfico de drogas. Existe o tráfico de pessoas, onde pessoas são presas, são exploradas, elas são levadas para lugares para serem utilizadas como mão de obra escrava. Então, é algo a se pensar que, em pleno século XXI, ainda existe mão de obra escrava e por isso é um crime. Então, se existe, é porque existe uma articulação que evita que essas empresas que utilizam essas mãos de obra escrava sejam descobertas. Nós vamos ter o tráfico de mulheres para exploração sexual, vamos ter tráfico de crianças, vamos ter o tráfico de órgãos. Então, para a gente observar o seguinte, se esses problemas ainda existem, se esses crimes continuam, é porque a globalização ela contribui para que existe uma articulação, a eficiência desses processos. Então, se a gente pensar naquele mapa lá que mostra da eficácia dos processos, a gente vai ver que até o crime, ele também se utiliza desse modelo, porque ele também quer otimizar a sua estrutura para poder ter lucro e não ser pego pelas forças de segurança pública, por exemplo. Então, a gente tem que problematizar também, porque no Enem, essa questão do tráfico, da globalização, ela também vai estar presente, né, Rodrigo? Isso mesmo, Paulo, né? É muito comum nas provas do Enem sempre ter essas questões relacionadas à questão do tráfico, falar de migrações, né? Como você citou, essa questão das redes, da otimização. A migração também, ela também entra nesse processo quando a gente fala aí do tráfico de pessoas, né? Sim. Muito comum hoje, justamente aproveitando dessa fragilidade dessas pessoas que estão migrando em busca de um novo país, um novo lugar para viver. Infelizmente, a gente sabe que existem aí a criminalidade relacionada a isso, aproveitando, inserindo dentro dessa questão dos migrantes aí para poder fazer os tráficos, principalmente de mulheres e crianças, que é algo muito comum hoje, né? Sim. E voltando à questão, a gente tem que entender o seguinte, a questão não vai vir de forma explícita tráfico e globalização, mas conhecendo os elementos, nós vamos identificar numa questão. Por exemplo, nós temos uma questão de 2009, onde diz o seguinte:
O fim da Guerra Fria e da bipolaridade entre as décadas de 1980 e 1990 gerou expectativas de que seria instaurada uma ordem internacional marcada pela redução de conflitos e pela multipolaridade. O panorama estratégico do mundo pós-Guerra Fria apresenta: alternativa A: o aumento de conflitos internos associados ao nacionalismo, às disputas étnicas, ao extremismo religioso e ao fortalecimento de ameaças como o terrorismo, o tráfico de drogas e o crime organizado. Aparentemente essa questão está correta, né, Rodrigo? A gente analisando ela, tantas informações aqui importantes e que, de fato, se a gente coloca no contexto hoje, na atualidade, né, a gente observa que realmente isso aqui tem tudo para ser uma afirmativa correta, né? Está dialogando com a nossa aula de hoje. Exatamente. Vamos ver as outras alternativas. O fim da corrida armamentista e a redução dos gastos militares das grandes potências, o que se traduziu em maior estabilidade nos continentes europeu e asiático, que tinham sido o palco da Guerra Fria. A gente já vê um problema aqui, né? Com certeza, né, Paulo? Falar que houve fim da corrida armamentista e redução dos gastos militares, se o aluno estiver atento aos noticiários, automaticamente vai ver que isso é ao contrário, né? Sim. Nós tivemos um aumento maior, cada vez maior dessa corrida e nós temos hoje vários conflitos justamente aí por essas grandes potências que a gente sabe, tanto do europeu quanto o asiático, destaque aí para a China, né, como grande potência da região, houve um aumento significativo sim, né? Então a gente já vê que ela está errada. Exato. C. O desengajamento das grandes potências, pois as intervenções militares em regiões assoladas por conflitos passaram a ser realizadas pela Organização das Nações Unidas, com maior envolvimento de países emergentes. A gente vê um grande problema aqui também. Exatamente, né? Então a gente praticamente fala um pouco da questão, né, da questão anterior aí, que também fica também uma questão afirmativa falsa, né? Alternativa D, a plena vigência do Tratado de Não Proliferação, que afastou a possibilidade de um conflito nuclear como ameaça global, devido à crescente consciência política internacional acerca desse perigo. A gente vê que a discussão sobre essas ameaças nucleares ainda voltam às discussões. A consciência política ela ainda não é uma realidade, então a gente vê que essa alternativa também está incorreta, está errada. E a condição dos Estados Unidos como única superpotência, mas que se submetem às decisões da ONU no que concerne às ações militares. Pois é, mais uma vez, ou seja, a condição como única superpotência, isso também não confere. Justamente que a globalização, com esse processo econômico, a expansão econômica, cultural e política, fez com que surgissem outras potências para competir aí com os Estados Unidos também, né? Então, nós observamos que essa afirmativa também é falsa. Então, realmente, a alternativa correta é a letra A. O aumento de conflitos internos associados ao nacionalismo, às disputas étnicas, ao extremismo religioso e ao fortalecimento de ameaças como o terrorismo, o tráfico de drogas e o crime organizado. É importante a gente perceber o seguinte: essa questão ela está relacionada ao nosso tema tráfico e a globalização, não por causa da sua alternativa correta, mas porque esse cenário pós-Guerra Fria contribuiu para esses diversos tipos de crimes em várias partes do mundo. E eu aproveito, faço um convite ao estudante, justamente analisando essa afirmativa, que a geografia vai discutir essas questões aí de conflitos relacionados a questões étnicas, de nacionalismo e religioso também, nas próximas aulas. Então, faço esse convite ao estudante do Enem. E com isso a gente vê que, para a gente entender um problema, a gente não pode ficar preso apenas a uma justificativa e que precisamos de outras áreas do conhecimento também para nos ajudar a pensar. Então, nós sugerimos a vocês estudarem mais, aprofundarem no tema e tomar cuidado com as fake news ou as notícias falsas que tentam explicar de forma equivocada os problemas existentes. E com isso convidamos vocês a assistirem às próximas aulas, tanto de Sociologia e Geografia. E até a próxima! Obrigado, caro estudante, e nos vemos na próxima aula.